Bruno, o título da sua tese é Modernidade e Mistificação em Moby Dick, de Herman Melville. O que você estudou exatamente no seu doutorado, hein, Bruno? Bom, pensando em termos didáticos, o que eu escrevi de uma maneira um pouco caótica, o trabalho se divide, quer dizer, não se divide, eu penso no trabalho em 3 níveis. O primeiro e mais simples de se pensar, que é o trabalho de apresentação do romance, Moby Dick, escrito por Herman Melville, entre os anos de 1850 e 1851, e publicado em 1851. Bom, partindo dessa ideia da apresentação do romance, eu tentei colocar o romance numa perspectiva brasileira, teórica, de literatura e sociedade. Então, nesse sentido, o que eu pensei foi pensar a contextualização desse romance dentro desse período que é meio conturbado da história norte-americana, que é o conhecido antebellum, né? Que é o período anterior à Guerra Civil norte-americana. Então eu pensei, acho que um pouco... Quiser tomar uma água, fique à vontade, eu já vou aproveitar. Primeiro, eu falei Melville, mas a pronúncia nos Estados Unidos correta? É Melville. Melville. Isso. E eu fiquei curioso bastante com o título, quando você coloca modernidade e mistificação. Sim. Por que modernidade e mistificação, Bruno? Então, pensando no que eu estava falando sobre essa contextualização, o romance, Melville pensou esse romance num contexto de dissolução dos ideais da Revolução Norte-Americana. E que ocorre após a Guerra Mexicano-Americana bom, é o momento que antecede a Guerra Civil. A Guerra Mexicano-Americana, ela faz irromper tensões nos Estados Unidos a respeito da escravidão, a respeito do papel dos ideais revolucionários do país se tornar uma força imperialista no continente. E tudo isso leva à dissolução do Estado norte-americano durante a Guerra de Secessão. A ideia de modernidade, ela se refere a esse momento de crise desse ideal revolucionário, como ocorreu na Europa, no mesmo período, por conta do 1848 francês. E mistificação se refere a como o homem, né, a ideia de um homem que havia se emancipado após a Revolução Francesa, colocado sobre suas ideias, né, como se colocava no início do século XIX, ele passa da razão emancipada à razão instrumental como imposição do domínio, né? Então, a mistificação se refere ao momento em que a razão não diz mais respeito ao esclarecimento e à liberdade humana, mas unicamente a imposição de um domínio. E é disso que trata o livro, né? A história do capitão contada, do capitão Acabe, ou Ahab, né? Que é o nome em inglês, né? Que é um nome bíblico, tal como contada por Ismael, ou Ishmael, né? Dependendo da edição em português que você for ler, trata de um homem que vive a alienação em virtude em virtude desse poder, o domínio sobre o domínio sobre as baleias. É um romance também nesse sentido, sobre uma indústria, né? Você diz aqui, logo na apresentação do seu trabalho, recuperamos da leitura da obra os aspectos que mais fortemente tematizam tal intento. A crise ideológica de fins da década de 1840. Sim. É disso que você está falando. Esse momento específico, a gente pode chamar de uma transição, é isso? Sim, porque você quer continuar? Eu posso... Não, por favor.
porque é o momento em que se coloca na mesa, por exemplo, a escravidão norte-americana. O país está se expandindo em direção ao oeste e é necessário decidir o destino econômico desses novos territórios. De um lado, tem a expansão, a expansão que implica uma guerra, implica a tomada de territórios de um país independente, que era o México, e de outro lado, a expansão da escravidão, que era o interesse da economia sulista, né? E é nisso que há toda essa crise ideológica de que o livro trata também. Logo depois da questão ideológica, você chama atenção justamente para o escritor social e o conceito de fronteira. Sim. O conceito de fronteira é essa questão com o México, é o avanço para o oeste. Exatamente. Essa expansão que os Estados Unidos começam a realizar rumo justamente ao oeste, é isso? Sim, exatamente. O oeste, ele se torna essa... O oeste existe na cultura norte-americana desde a ideia de fronteira, né? Existe desde da época dos puritanos, né? Desse enfrentamento do indígena, né? Do nativo norte-americano e do avanço em terras que não conheciam o proprietário norte-americano, né? A expropriação dessas terras. E toda a história do século XIX norte-americano, quer dizer, até a Guerra de Secessão, ela é uma história de consolidação desse território. Desde de Jefferson, que comprou as colônias, as terras francesas da Louisiana, até a República do Texas, né? O Texas era um estado mexicano que se torna independente por força dos norte-americanos na região. E o problema da Guerra Mexicano-Americana, que é o capítulo final desse avanço no continente, é o do avanço dessa sociedade norte-americana que havia no Texas rumo à Califórnia, né? E então todos os grandes momentos, os momentos-chave dessa história nessa primeira parte do século XIX norte-americano dizem respeito a fronteira, a fronteira espacial, hoje a fronteira religiosa. Não é só a fronteira territorial, vai para além disso. Sim, é uma categoria ideológica. Né? E o terceiro ponto que você destaca logo no início do trabalho são as noções de técnica e trabalho. Sim. Como isso surge, como eu olho para isso? No caso, pensando na fronteira, a fronteira ela aponta uma dominação total de um espaço, né? A fronteira marca a alteridade, marca o outro, mas um outro que é o que deve ser dominado. E pensando na história, né, no enredo do livro, tudo se passa dentro da memória de Ismael, que foi o sobrevivente de uma catástrofe, a catástrofe do Pequod, de um navio que foi afundado, segundo conta Ismael, por força de Moby Dick, a baleia branca, que era perseguida por Ahab, que pretendia se vingar dessa baleia. Uma baleia que tinha atacado, enfim, ele havia perdido uma perna por conta desse ataque. A ideia de pensar técnica e pensar trabalho em Moby Dick significa pensar essa dominação. As baleias, elas são um domínio, o domínio do baleeiro norte-americano. E a indústria baleeira era a principal indústria norte-americana nessa época, é a precursora da indústria petrolífera, né? Melville conheceu o auge da indústria baleeira nos Estados Unidos, que foi entre 1840 e 1860, e a partir de 1860, quando descobrem as primeiras jazidas de petróleo na Filadélfia, é historicamente considerado como marco histórico o fim
dos tempos áureos da indústria. Então, segundo Acabe, eu não sei se eu vou ficar flutuando muito com o nome. Bom, Acabe. Vamos decidir por Acabe. Acabe pensa as baleias como o óleo que elas produzem, que é a matéria transformada a partir da gordura da baleia. E Moby Dick é a baleia que não se deixa conquistar. Então, todo o problema psicológico de que trata o livro, né, de Ismael descrevendo o sentimento de vingança e a loucura progressiva de Acabe, à medida que a viagem avança e eles chegam mais próximos do que Acabe considera o sítio, o lugar onde haverá o embate, toda essa história é a exposição dessa dominação frustrada. Então, o trabalho, nesse sentido, a ideia de técnica é a ideia desse domínio. As baleias, elas têm que ser processadas e há toda uma parte do livro que descreve o processo de transformação da baleia em produto, em commodity, né? no óleo. E, de outro lado, eu trabalho como essa instância dentro do navio de alienação, né? De apenas imposição do domínio, né? E de produção do valor como imposição do domínio. Bruno, você diz que essa obra traduz o esforço mais radical de um norte-americano na tentativa de então levar a forma romance ao estudo e reflexão sobre sua sociedade. Sim. Isso começa, enfim, a gente enxerga isso nascendo em Moby Dick, ou isso vem do trabalho anterior do Melville e você vai olhar para o trabalho anterior dele para conseguir seguir uma trajetória? Como eu tinha colocado tentei colocar no começo, a ideia era dispor dentro das relações entre literatura e sociedade, como esse romance se encaixava numa tradição literária norte-americana. Eu pensei na obra pregressa de Melville. Moby Dick é o 6º romance de Melville, então há outros 5. E 3 deles tratam de um assunto que não é tão secundário na história norte-americana, mas que não é tão importante quanto outros assuntos, que são Melville sempre viveu... Melville frequentou o mar, né? Ele foi trabalhador do mar, ele um pouco com o ímpeto de conhecer o mundo, como o Ismael fala no início do romance, mas ele viveu a colonização da Polinésia. E os primeiros romances de Melville tratam dessa experiência, de uma suposta experiência na Polinésia, que já é completamente permeada pelo que ele entende ser a cultura norte-americana, um olhar norte-americano ao mundo. São os 3 primeiros romances de Melville, Typee e Omu, que são romances um sequência do outro, e Mardi, que é um romance alegórico, em alguns aspectos semelhante, técnicos semelhante a Moby Dick, mas que segue um outro caminho. É a partir de Redburn, que fala de um convés da Marinha Mercante, que Melville começa a pensar em termos de romance social. E começa a pensar em termos realmente de ser um romancista atento às questões da sociedade norte-americana. São convéses urbanos, tanto em Redburn, que trata do aprendizado, é um romance de formação, em certa medida, que trata da formação de Redburn, que é um menino que vai ao mar pensando em conhecer o mundo e pensando em viver grandes aventuras, mas que vê a desilusão do trabalho, do trabalhador explorado. E depois, em White Jacket, que vem logo na sequência, que trata do convés do navio de guerra, nesses 2 romances
a ideia é de expor uma sociedade em suas contradições e de se apropriar de aspectos do romance, da forma romance, para dar conta disso. Romance como novel e não mais como romance que vem da tradição norte-americana desde... Bom, Fenimore Cooper é talvez o grande nome dessa primeira fase do romance norte-americano. Então, quando o Melville chega a Moby Dick e chega ao Convés Baleeiro, né, mais um espaço de trabalho, mais um espaço em que deve se observar a questão da exploração do trabalhador, já há um caminho, já há um percurso de análise que foi produzida nesses romances anteriores, tanto em relação ao Polinésio, que é o caso dos primeiros 3 romances, e Ismael tem um companheiro de aventura, que é Queequeg, que é um polinésio, o arpoador polinésio, tanto nesse sentido do encontro com o outro, com o outro cultural, com o outro em termos de civilização, quanto em termos do trabalho, e nesse ponto nós estamos realmente falando de um romance que trata da indústria baleeira, de como, de uma lógica da operação, de lidar com as baleias com vista ao lucro, né? Você falou eu queria só resgatar para que a gente possa situar o trabalho do Melville mais claramente, historicamente. Você falou que ele tem a questão da novel, posso chamar também de novela, ou do romance mesmo, é o romance e o romanesco. Pois é, qual é a diferença nessa tradição e como ele se situa ali? Porque você fala logo no começo também, momento de definição do romance norte-americano, né? O que a tese coloca é... A tradição do romanesco nos Estados Unidos é muito forte. E nesse sentido, pensa-se, de uma maneira, pensando em termos tradicionais, que o romance norte-americano, a ideia de um romance norte-americano nunca enfrentou as contradições sociais, o tempo histórico, de maneira incisiva. Então, sempre o romance norte-americano se perde na aventura, se perde nas abstrações, nas figuras abstratas, na fábula. E a leitura tradicional de Moby Dick passa por isso, porque nós estamos falando, por exemplo, de um romance em que as 2 principais personagens não têm nomes próprios. Quando o Ismael diz "Call me Ishmael", no começo, logo a primeira frase do romance, ele pede para que você o trate com o nome de outro, e não apenas com o nome de outro. Ele apela à tipologia bíblica. Para pensar em Ismael, você tem que você remonta a Bíblia, ao Velho Testamento, a história do filho abandonado por Abraão. Você pensa no anti-Abraão. E da mesma forma Acabe, que está no livro dos reis e fala do rei idólatra, dos judeus, aquele que roubou a vinha de Nabote, e é um usurpador e um criminoso, e é profetizado, né, por Elias, e Elias aparece no romance também, tentando dizer a Ismael que não embarque nesse navio Picode, que é um navio, enfim, que vai viver a catástrofe, né? Então, o romance ele vai se conduzindo por figuras, por símbolos que fazem com que você perca essa dimensão da vida histórica, da vida material. Mas, ao mesmo tempo, e essa é a ideia que eu tento colocar no trabalho e que eu considero importante para essa definição do romance norte-americano, Melville está lidando com matéria histórica, Melville está lidando com a organização
dessa vida histórica. É um romance que se conduz por meios abstratos, mas essa abstração ela tem um fundamento histórico. E é nesse sentido que eu remonto às ideias de modernidade e mistificação também. Esse é o momento em que, na Europa, a burguesia perde o seu papel revolucionário, perde seu papel de vanguarda e se estabelece a luta de classes e também uma noção de ideologia, de que, então, a sociedade conhece um conceito que, na verdade, ela não tem. E isso se passa... a partir desse momento, você não pode mais tratar do romance, por exemplo, esse é o romance, né, moderno, considerado moderno, em termos da ação que, por exemplo, para Lukács, pensava o romance histórico, era o ponto em que o enredo de um romance se encontrava com a própria vida histórica. Não é mais a ação que interessa. E se você for pensar num enredo de Moby Dick, interessa tanto a história, ou interessa menos a noção de que tudo aquilo aconteceu do que de um homem que lembra e interpreta esses acontecimentos. Ismael é um intérprete daquele passado e o ato de interpretar diante de outro, a quem ele diz, trate-me por Ismael, é também, gera uma modulação nessa narrativa tal que você não pode mais pensar em termos do que aconteceu, em termos dessa concretude da ação, mas da reflexão. E é nesse ponto que o romance norte-americano ganha o peso da novel, ganha o peso da contradição social que marca o romance europeu e que ficava à margem do romance norte-americano até então. Essa é a ideia. Bruno, como você se interessou por Moby Dick? Já vinha de um interesse anterior ou foi já durante seus estudos, graduação, mestrado, na teoria literária e na literatura comparada? Ou o interesse que começa no romance e na literatura norte-americana? Começou pela literatura norte-americana, eu estudei no mestrado Whitman e então, para dar conta da poesia de Whitman, eu já pensava em termos, né, pensando na escola uspiana, pensando em termos de literatura e sociedade, era necessário conhecer a literatura daquele período, então eu me vi diante de Moby Dick, falei, bom, todos conhecem a história, né? Quer dizer, mal conhecem a história, conhecem, enfim, a história do capitão e da baleia, comecei por Moby Dick. E durante o mestrado eu já percebi que, assim, durante essa leitura que foi logo no começo do mestrado, eu percebi que eu me encantei pelo assunto, me encantei pelo problema, e, enfim, fiz o meu mestrado, traduzi o Whitman posteriormente, mas eu vi ali que, durante o estudo, né, dessa contextualização de Whitman, que Melville era o meu autor, pensando assim, né? Você citou a abertura do Moby Dick, Call Me Ishmael, e nós, jornalistas, temos muitas vezes manias estranhas de tentar fazer listas dos melhores. E sempre que se fala da melhor abertura de um romance, sempre se lembra de Moby Dick e do Estrangeiro, do Camus. Hoje, Minha Mãe Morreu, talvez. Esse destaque que se dá para a abertura do livro, às vezes pode, talvez, na sua opinião, desviar a atenção para o Moby Dick de maneira mais geral, ou não? Pode ser um atrativo para que a pessoa mergulhe? Você acha que o Melville é bem conhecido no Brasil? Tem um reconhecimento? Ou não, menor do que outros? Eu acho que padece um pouco dessa adaptação a outros romances que padecem disso. Por exemplo, Frankenstein. É um romance mal digerido, é um romance mal digerido ou mal lido muitas vezes. Mas Moby Dick é um caso bem radical disso. A primeira frase é muito importante, porque ela estabelece uma primeira pessoa, um narrador em primeira pessoa. Ela estabelece um vínculo com alguém que deve... enfim, quem vive essa tensão, tratar-me por Ismael, é também dizer, não lhe dou o meu nome, né? E há uma passagem, por exemplo, um dos capítulos de Moby Dick, que é o Town Hall Story,
que a história do Tal Hall, eu não lembro o número do capítulo exatamente, em que há uma espécie de metanarrativa, porque a história do Town Hall é contada tal como Ismael a contou numa estalagem. Então você observa o modo, o procedimento narrativo de Ismael ali e passa a contrapor esse procedimento narrativo que é absolutamente... ele está diante de pessoas contando a história do Town Hall, né? São peruanos, são pessoas que estão numa estalagem e aparentemente são uma classe média peruana, pessoas de posses, que estão ali vivendo um momento de tranquilidade e Ismael está atacando essas pessoas, porque a todo momento ele recupera a história do Town Hall, trazendo essa história para o contexto daqueles homens e para o que aqueles homens representam. E é uma história que trata de uma revolução. Então, ao fim de Town Hall, você não sabe se ele estava contando a história daquela maneira para aqueles homens, porque aqueles homens representavam algo que ele queria combater ou, de alguma forma, ironizar, ou se ele está contando a história realmente como a história aconteceu. E em Call Me Ishmael, você já tem essa dimensão do romance embutida, porque Ishmael representa algo, representa a cultura puritana, mas já representa a cultura puritana sob a perspectiva de uma ironia, que é a ironia do anti-Abraão. Call Me Ishmael é estabelecer a diferença. Eu não sou Abraão, eu não sou você que me ouve. E toda a tipologia bíblica que é utilizada, que é toda a parte simbólica, que é bastante carregada do romance, ela é invertida. É um universo da tipologia bíblica invertido. O próprio Picode, que é nomeado a partir de uma tribo da região da Nova Inglaterra, que havia sido exterminada, é um navio canibal. Todos os símbolos, todos os índices dessa cultura remetem ao ataque a essa cultura. O título original, em inglês, se eu não me engano, me corrija se eu estiver enganado, é The Whiteness of the Whale, é isso? Não, esse é um dos capítulos. É o capítulo, né? Eu pensei, o título original é Moby Dick, realmente. Sim. Porque a questão do whiteness, da brancura da baleia, tem uma importância também que você destaca, né? Sim. A minha ideia, para contrapor Ismael e Acabe, eu faço a leitura de dois capítulos intermediários. Um é Moby Dick, que é o capítulo em que Ismael descreve como Acabe entendia a baleia branca, né? O que a baleia significava para Acabe, e a brancura da baleia, The Whiteness of the Whale, é o capítulo em que Ismael começa falando: bom, vocês já sabem o que Acabe pensava sobre a baleia, agora eu preciso dizer o que eu entendo. E da baleia branca, a brancura da baleia, o que eu quis mostrar eram duas formas de consciência do que essa baleia branca, do que esse domínio a ser imposto significava. Da perspectiva de Acabe, a baleia branca era a própria materialização desse domínio, dessa impotência momentânea, que gera o impulso de violência para que não exista nada fora, né? Moby Dick é o substrato dessa dominação, que já é total. E é como, então, se Acabe perseguisse o próprio rabo, digamos assim, né? E a brancura já é o momento de abstração, de uma abstração que visa pensar o que é esse mundo em que o homem gira em torno do próprio rabo, desse homem alienado. E toda a narrativa, ela se estende, todo esse processo simbólico da narrativa se estende por esse mundo da brancura, em que todas as coisas são a mesma coisa, que é
que é, por sua vez, a universalização da ideia do capitalismo, da ideia da mercadoria, do valor que existe em todas as coisas, né? É o mundo mais variado possível, o mundo da mercadoria, ele é variado e ao mesmo tempo é o mesmo, né? Bruno, queria te agradecer pela entrevista, sugerir a quem quer aprofundar nesse assunto e mergulhar realmente, não só na questão, no trabalho do Melville, mas na literatura americana, ou quer conhecer que parte do seu trabalho, que pode ser encontrado online, correto? Sim. Te agradecer, te parabenizar pelo trabalho realizado na FEFELESH também nos Estados Unidos. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Rodrigo. Agradeço a presença aqui.